professor João novamente aqui, dando início a uma nova sequência de aulas dentro do bloco de Geopolítica da América. Hoje é a nossa primeira aula de México. Ponto importante é entender que a aula de México vai ser dividida em 3 partes, então fiquem atentos aí com os próximos vídeos, com as próximas aulas, para conseguir acompanhar todo esse material. O México em si, oficialmente é conhecido como Estados Unidos Mexicano. Tem sua capital na cidade do México, que é a maior cidade do país. É considerada a cidade mais relevante e também a mais povoada, sendo aí a 3ª cidade mais populosa do mundo, ficando atrás apenas de Tóquio e São Paulo, respectivamente. A cidade do México, que mais à frente nós iremos falar um pouquinho mais dela, é um dos principais pontos turísticos, é um dos principais pontos da rotação econômica também do país. A população do México é de 130 milhões de habitantes aproximadamente. Lembrando que sairá algum novo censo demográfico ainda na transição de 2020 para 2021, então pode sim ter uma alteração deste dado. E o atual presidente é o Andrés Manuel López, também conhecido como Obrador. Ele que faz uma gestão, uma política mais liberal, não uma gestão tão populacionista. Porém, é considerado o presidente vigente do país. O México está localizado entre os Estados Unidos e a América Central. Essa localização gera uma posição de destaque ao país, permitindo com que ele se inserisse no NAFTA ali na década de 90. Para quem não sabe o que é o NAFTA, NAFTA é um bloco econômico que foi criado no período de 1994. Ele é formado por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e ele apresenta como sua principal característica ser uma área de livre comércio. Dentre os aspectos das áreas de livre comércio, nós temos a redução das taxas alfandegárias e, no caso específico do México, o benefício das indústrias maquilofaturadas. O que são essas indústrias? São indústrias criadas na fronteira do México com os Estados Unidos que permite a utilização de mão de obra mexicana, que porventura é mais barata, e a tecnologia de produção norte-americana. Deste modo, os Estados Unidos conseguem beneficiar boa parte dos seus produtos dentro do território mexicano, evitando com que essa população faça um movimento migratório entre México e Estados Unidos. É uma condição desenvolvida desde o acordo do NAFTA e foi algo considerado vantajoso para o México, que tem uma grande população onerosa, então vai diminuir aí a condição do desemprego. O México pertence à América Latina, faz parte daquele bloco da América Latina. Tá? Na verdade, ele vai ser o primeiro país, se pegarmos do hemisfério norte até o hemisfério sul, aí dentro da América Latina. E a cidade do México é a maior cidade do país, sendo que a região metropolitana vai concentrar aproximadamente 20% da população. Essa concentração dentro deste núcleo urbano gera um inchaço, vai gerar um superpovoamento, uma densidade demográfica muito grande, o que vai resultar em problemas ambientais, políticos, macrocefálicos, comum de todas as grandes metrópoles do mundo. A população mexicana tem traços indígenas, a grande maioria aí oriundas dos povos maias, e contém basicamente 37 idiomas tradicionais. Percebam, não são 37 idiomas oficiais, tá? Tradicionais. 80% dessa população hoje é considerada urbana e a tendência é que esse número continue a subir. Existe um processo de urbanização muito significativo dentro do México, que é um país aí em desenvolvimento constante e por estar dentro do NAFTA tem algumas vantagens. Esse país que está em ascensão, que está em desenvolvimento, ele sofre quadros de países emergentes, igual qualquer outro país emergente. Esses quadros estão relacionados a quadros de violência, ausência de estrutura, saneamento básico, um numeroso saldo de desempregados,
a formação de conglomerados suburbanos, uma base totalmente macrocefálica que é comum em países em desenvolvimento da América Latina. Infelizmente, o Brasil também apresenta esse cenário, as grandes metrópoles brasileiras também têm esse quadro. Um destaque aí para algumas áreas que falta de fato aí água potável e que essa população acaba sofrendo com a ausência desse recurso. E a cidade do México totalmente povoada, densamente povoada, aí, que é algo muito comum nas gigantescas cidades que existem aí no mundo, como exemplo de Tóquio e São Paulo, já falado anteriormente. Se nós formos analisar a população do México em si, nós teríamos aqui essa pirâmide etária. Então, chamo destaque para esse lado da pirâmide etária mexicana. Um destaque principal, a base da pirâmide etária do México basicamente acompanha o corpo, o que diz que eu tenho uma renovação da população. Isso significa dizer que a população ela não está em um prospecto de crescimento gigantesco. Mas se observarmos o topo ou o cume dessa pirâmide etária, é comum perceber que ele vai afinando de forma muito significativa, o que permite identificar que a expectativa de vida da população mexicana não é tão alta ou não é tão significativa se comparado aos países da Europa. Esse processo se dá justamente pelas condições macrocefálicas encontradas dentro deste país em desenvolvimento. Obviamente, essa pirâmide etária ela tende a sofrer alterações ao longo dos anos, mas, por enquanto, continua essa base quase que acompanhando o corpo e uma população mais idosa com expectativa de vida baixa, o que resulta também numa população economicamente inativa baixa se comparado à população já de idade avançada, ok? Pessoal, basicamente essa é a nossa primeira aula sobre o México. Na próxima aula iremos falar um pouquinho sobre o Exército Zapatista de Liberação Nacional e a Revolução Mexicana ocasionada por esse exército. Até logo, nos vemos em breve.